faria se, em um dia qualquer, ao acordar, você tivesse se transformado em um inseto monstruoso? Como você acha que sua família iria reagir diante dessa situação? Talvez você esteja aí pensando, mas isso é impossível de acontecer. De fato, literalmente impossível de se acontecer. Mas, me valendo da metáfora, eu gostaria de te perguntar algumas coisas. Você já parou para pensar no impacto das nossas mudanças na vida das pessoas que mais convivem com a gente? Você já parou para pensar o quanto é repulsivo algumas de nossas mudanças para determinadas pessoas? Você já parou para pensar o quão asqueroso é para outras pessoas as nossas mudanças? Em especial para aquelas pessoas que não concordam com essas mudanças ou que não se agradaram dessas mudanças? Será que nós nos transformamos em insetos nojentos dos quais a gente quer manter distância? Pois é. Essas e outras reflexões a gente consegue encontrar neste livro, A Metamorfose, de Franz Kafka. E é sobre ele que nós vamos falar neste vídeo. Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flícia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. O vídeo de hoje é uma resenha sobre a metamorfose e vamos falar sobre Gregor Samsa e sua inesperada transformação. Mas, primeiro, eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo e está se sentindo curioso para saber o que há por trás dessa história, eu peço que você deixe seu like e comente aqui se você já conhece essa obra e quais foram as suas impressões. E para começar, eu vou ler aqui um trecho que eu gostei bastante, que está lá no início do texto, que diz assim: certa manhã, quando Gregor Samsa despertou de sonhos inquietos, viu-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. De início, vamos tentar entender em que momento a metamorfose foi escrita. A Metamorfose é um livro escrito por Franz Kafka, um autor tcheco e de língua alemã, que teve a sua primeira publicação no ano de 1915. Kafka é um dos autores da literatura moderna. A Metamorfose é uma das suas obras principais e ele costumava escrever nas suas obras um pouco sobre a ansiedade e as alienações do homem do século XX. A Metamorfose é uma história de enredo não linear, ou seja, ela não começou do início, né, e foi entregando, construindo o personagem para que a gente pudesse acompanhar a sua trajetória. Ela já começa com um conflito, né, e daí, a partir desse conflito, a gente consegue ir entendendo a história e ver como os personagens vão se desenvolver, em especial o personagem principal. O foco narrativo é de um narrador onisciente, ou seja, ele é um narrador que conta a história em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo ele sabe dos sentimentos, sabe das ações do personagem principal, e ao longo da história ele vai mostrando pra gente os sentimentos que Gregor Samsa vai tendo ao longo desse convívio com a família, já metamorfoseado em um inseto. De antemão, né, eu já adianto que no texto não está explicitamente dito é uma barata. Porém, algumas pessoas associam as quantidades de patinhas, a couraça que surgiu nas costas dele, a cor que é retratada. Então, algumas pessoas associam a barata. E eu achei isso muito legal do autor, porque ele não determina qual é o inseto. Então, cabe a gente entender que tipo de inseto a gente quer imaginar no corpo lá de Gregor Samsa. A história, em linhas gerais, trata-se do seguinte. Eu vou tentar não falar spoiler para vocês.
Embora seja uma obra clássica e muito conhecida, talvez, muito provavelmente, pode ser que alguém assista e não tenha conhecimento desse livro. Assim como eu, que não tinha muito conhecimento ou quase nenhum conhecimento desse livro. Até quando uma jovem adolescente, uma aluna, me despertou a curiosidade. Na verdade, ela não despertou, ela me intimou a ler o livro e depois dizer qual era a minha opinião em relação ao texto. E daí surgiu esse desejo de reabrir este canal, já que tem pessoas interessadas em saber minha opinião em relação a alguns textos que leio, por que não trazer aqui para o YouTube? Então foi dessa conversa que despertou, a chavezinha girou para que eu voltasse a gravar aqui para o canal, né? Embora eu tenha apagado muitos vídeos antigos, porque eu achei super nada a ver. Alguns outros eu deixei, mas alguns eu apaguei. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Bom, a história narra o seguinte. Nós temos Gregor Samsa, filho de um casal, e uma irmã mais nova. Então, ele é o arrimo da família, né? Ele que é o provedor, que leva todo o sustento. A mãe já não trabalha mais por conta de alguns problemas de saúde. O pai trabalhava antes, mas termina não trabalhando mais. E então, para livrar a família de uma dívida, né, isso fica muito claro logo no início, que ele trabalha para ajudar especialmente ao pai e trabalha num emprego que ele não gosta muito. Enfim. Então, um dia, Gregor Samsa irá para sua rotina de trabalho, ele é um caixeiro viajante e de repente ele acorda e percebe que ele está transformado em um inseto. E aí começa toda a sua luta para ter uma comunicação com a família e chega ao X da questão de que ele é uma pessoa que nunca falta ao trabalho. E de repente ele falta e perde o horário de transporte e começa todas as situações ao ponto de que o seu chefe manda o gerente na casa dele saber por que ele não foi trabalhar, que ele não pegou o trem. Isso gera um tipo de revolta em Gregor também, porque ele imaginaria que sim, o chefe dele ia mandar alguém, mas que pelo menos que fosse um estagiário, não o próprio gerente. E aí, né, nessa chegada do gerente é quando ele consegue se mostrar para a família e daí em diante é só ladeira abaixo, literalmente. Mas enfim, aí daí por diante vai se mostrando a tentativa de convívio lá com os pais. Chega num final que eu particularmente fiquei assim, nossa, não pode ser, não aceito. Aí depois eu pensei direitinho e disse, não, tá, tudo bem, eu aceito. Enfim, é um livro que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas para ele, porque justamente ele embora a gente ache que vai ser uma leitura pesada, difícil, é clássico, é língua alemã, mas a tradução ela é bem interessante, ela é uma história, é um enredo que realmente enreda a gente, né? A gente quer realmente entender e fica torcendo por Gregor, né? Eu particularmente tive a esperança de que aquilo ali se resolvesse e eles voltassem a ser humano novamente. E torci muito por Gregor ter essa comunicação com a família. Eu confesso que quando eu cheguei no final, eu disse assim, não, pera, eu perdi alguma coisa, eu cochilei, eu não prestei atenção e tive que voltar algumas páginas para realmente confirmar aquilo que eu estava lendo. E confesso que de imediato eu disse, não concordo, não acho que deveria ser assim. Porém, depois que passou o impacto e eu refleti um pouco, eu percebi sim que aquele fim tinha que ser aquele fim mesmo e se valendo da metáfora
É o que acontece com a gente, literalmente. É o que acontece conosco diante das nossas mudanças. Porque todo mundo vai mudar, todo mundo vai evoluir, vai amadurecer. A pessoa que você é hoje, você não será amanhã, e assim por diante. E diante da convivência humana, pode ser que as pessoas que convivam com você, com mais frequência até, não goste das suas mudanças. E aí só tem duas opções, né? Ou as pessoas que não gostam se afastam, né? Por não concordar, por não estarem à vontade com as nossas mudanças, elas se afastam, ou nós mesmos nos afastamos, né? Percebemos que aquele lugar ali, ou aquela amizade, aquela convivência não é tão agregadora como antes, e aí você se afasta. Então, por isso que eu sim acho que foi um bom final, tinha que ser assim, apesar de que eu fiquei com um pouco de raiva, de ranço dos pais dele, né? Especialmente no final, quando a gente entende o que ele faz com... Quais são os planos, melhor falando, quais são os planos deles em relação à irmã dele, também, que foi uma coisa que pesou bastante. E eu confesso que quando estava lendo, eu pensei muito naquela música de Raul Seixas. Não sei se foi escrita por ele, mas ele cantava, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. Pois é, não sei se tem alguma coisa a ver, né, essa questão de metamorfose, o mesmo nome da música, ou o que é falado na música e o nome do livro, mas isso atrelado ao que a gente entende no livro, é um link interessante, porque além dessas reflexões, né, e o nome do canal é justamente esse, Um Livro Me Ensinou, então, pegando essa proposta, né, seguindo essa proposta, eu consigo chegar a dois ensinamentos neste livro. O primeiro é que nós não devemos mudar nossa essência. E segundo, que nós devemos nos acostumar, né, aceitar algumas mudanças, ou todas as mudanças, depende do ponto de vista, né? Vamos lá para a primeira. A primeira é que nós devemos manter a nossa essência, e eu vou utilizar a essência para me referir à personalidade, né? Como eu falei, nós estamos sempre em evolução. Esperamos, né? Que estejamos sempre em evolução. Então, aquela Flíncia que foi ontem, provavelmente não vai ser a mesma Flíncia que será amanhã. E aí é bom essa questão do amadurecimento, da evolução, e é bom essa questão da evolução, e também a gente ter, assim, a certeza de que você não mudou de personalidade, não mudou de caráter, né? Aquele que é essencial para a sua vida permaneceu lá, que é o caso que é o que acontece com Gregor Samsa. Por mais que fisicamente ele estivesse transformado num inseto, ele continuava sendo humano. Ele tinha sentimentos, ele se preocupava com a irmã, se preocupava com os pais, né? Ele não queria ferir ninguém, não queria magoar ninguém. Então a essência dele permaneceu a mesma, né? Então isso vem com o ensinamento. E em relação ao segundo ensinamento que eu achei neste livro, e eu espero que você concorde, e se você não concordar, mais uma vez eu te peço que deixe aqui nos comentários para ver qual é a tua opinião. E o segundo ensinamento é que devemos aceitar as mudanças. Gregor Samsa aceitou as mudanças, não de imediato, né? No fundo ele queria retornar, né? Voltar a ser o homem que ele era antes. Mas isso não aconteceu, né? Eu já tô dando um spoilerzinho aí pra vocês. Mas trazendo para nossa vida, né? Saindo da ficção, sim, a gente tem que se acostumar às mudanças. É lógico que ninguém, né, gostaria de se transformar num inseto, né? De mudar, né? Tão drasticamente assim, né? Ou realmente, de fato, se transformar num inseto. Mas aí, mais uma vez, me valho da metáfora,
né? A gente tem que aceitar essas mudanças, tanto nossa como a do outro. Esse é um ensinamento que eu também consigo observar no livro. E para finalizar, diante de tantas reflexões e aprendizagens, de acordo com esta obra aqui, A Metamorfose de Franz Kafka, e se você não leu ainda, eu te convido para conhecê-la um pouco mais, podemos compreender o que realmente importa para a nossa vida, né? O que realmente agrega valor para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado. Esta é a primeira resenha aqui do canal e deixe aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo. Cheiro no coração e até lá!